Então, falando mais especificamente sobre a comunicação não violenta, sobre conexão entre as pessoas e a promoção de paz, naturalmente vem aquele pensamento, comunicação violenta versus comunicação não violenta. E aí, então, eu queria te convidar para você pensar um pouquinho sobre o que você considera ser uma comunicação violenta. E aí, você refletir algumas frases que já aconteceram, ou que você tenha dito ou ouvido de pessoas na sua comunidade, vizinhos, que seja considerado uma comunicação violenta, algo que você tenha testemunhado. E enquanto você pensa sobre isso, a sugestão é que você troque com alguém, que você converse com alguém sobre essas frases e perceba como que ressoa em você, como é que você sente ao reproduzir essas frases e veja como o seu corpo se altera ao falar ou a lembrar dessas frases. E aí, então, o Marshall diz o seguinte, que se violento significa agir de maneiras que resultam em dor ou dano, então muito de como nos comunicamos de fato poderia ser chamado de comunicação violenta. E dentre essas frases que você deva ter pensado ou trocado com alguém, feito esse exercício, que eu sugiro que você, inclusive, interrompa o vídeo e possa pensar um pouquinho, trocar e aí depois retomar, nós podemos encontrar bullying, racismo, criticar os outros, criticar a nós mesmos, pode ser uma autoviolência, pode ser julgar o que é certo ou errado, reagir quando com raiva, discriminar. Então, a violência ela aparece em diversos formatos. E agora, respirando um pouquinho para deixar essa experiência de lado, o que é que você consideraria ser uma comunicação não violenta? Então, da mesma forma, pare um pouquinho o vídeo e pense um pouquinho sobre como é que seria essa comunicação violenta, não violenta, dialogue com alguém, experimente ver o que se diferenciaria da comunicação violenta, como é que você se recorda de momentos em que você vivenciou uma comunicação não violenta. E como que seria isso para você? Para você ir criando um conceito a respeito. Então, como eu comentei anteriormente, quem criou, né, a comunicação não violenta com este nome foi o Marshall Rosenberg, que mora nos Estados Unidos, já falecido há alguns anos, e que na realidade criou um método e uma filosofia. Filosofia porque ela é uma consciência sobre como ouvimos e falamos com nós mesmos e os outros, e é por isso que eu fiz esse convite até o momento para que nós pudéssemos exercitar. E ela parte de premissas, que a nossa natureza é compassiva, estratégias violentas, sejam verbais ou físicas, são comportamentos aprendidos, ensinados e apoiados pela cultura prevalecente. E, ao mesmo tempo, é um método, porque é uma linguagem que se apoia na empatia e autorresponsabilidade. É um conjunto de habilidades de comunicação que apoiam a conexão com qualquer pessoa. Então, a comunicação não violenta, mais do que um método, pura e simplesmente uma metodologia, é uma prática. Então, supondo que existam duas pessoas que queiram se comunicar, então uma fala algo para a outra, e esse que é um estímulo, e a outra pessoa tem uma reação, que gera um outro estímulo, que gera uma reação. E o detalhe está em quem recebeu aquele estímulo, se essa pessoa, como que essa pessoa recebe. Ela, no seu mundo interno, existem alguns elementos que podem determinar um tipo de reação.
E uma dos pontos-chave na comunicação não violenta é se tem ou não tem intenção de conexão. Porque se tem a intenção de conexão, a reação é aberta para um estímulo favorável, um estímulo que favoreça o fluxo, e se não tem a intenção de conexão, ela breca, ela cessa, e aí gera uma ação violenta. Porque ao gerar esse estímulo na outra pessoa, com intenção de conexão, gera um tipo de reação que flui para aquele fluxo que a gente mostrou, que pode ser infinito entre necessidades, sentimentos, pedidos, e vai fluindo entre uma e outra pessoa. A intenção de conexão diante de cada estímulo recebido nos permite ter respostas mais conscientes. Então, é importante, ao nos relacionarmos, nós pararmos para pensar que tipo de conexão ou não eu quero estabelecer, porque isso determina caminhos daquela conversa. E como nós havíamos comentado, e feito esse exercício com o vídeo, as observações, elas podem nos levar, nos trazer indícios, informações primeiras do que é que a outra pessoa está trazendo. Mas ela também pode gerar interpretações, e isso é muito importante que a gente faça um discernimento entre esses dois aspectos. Então, por exemplo, nesta imagem, se você parar um pouquinho para observar, você pode talvez se emocionar, se impactar e perceber algumas coisas. Mas dependendo da forma como você expressar o que você observou, pode gerar inúmeras possibilidades de conexão ou não, se você estiver conversando com uma outra pessoa a respeito de algo que pode ser ambíguo, que pode ser, pode faltar elementos para você tirar alguma conclusão. Numa situação em que apareçam elementos e que esses elementos possam estar explícitos ou não, eu posso inferir, eu posso deduzir, e às vezes não é exatamente isso que esteja acontecendo naquela situação. Eu posso também observar um fato e ser indiferente, ou ver detalhes, ou me conectar com memórias. Então, a observação, ela é importante, mas ela é a primeira forma de contato com aquela situação, com aquela pessoa, com aquela conversa. E para isso, é importante que nós entendamos que existem filtros de interpretação daquilo que a gente está observando. Então, entram as crenças e valores, né? Porque nós somos constituídos do nosso núcleo familiar, daquilo que a gente aprendeu pela cultura, pela televisão, pelas amizades, a forma como nós nos educamos, os ambientes de trabalho por onde a gente passa, os grupos religiosos aos quais nós pertencemos, as conjunturas, também, quando estamos observando um fato, observando uma conversa, observando a outra pessoa falando, nós também entramos com as nossas experiências e histórias de vida, as coisas que nós vivenciamos ao longo da vida. Então, numa mesma situação, uma pessoa que passou por dificuldades financeiras pode reagir de forma diferente que outra que nunca precisou se preocupar com dinheiro. E na mesma situação em que estamos ouvindo uma outra pessoa, ou mesmo agora em que aqui estamos estabelecendo um contato, mesmo que seja virtual, existem os estados emocionais com os quais nós interagimos.
Então, para uma mesma situação, eu posso reagir de uma forma diferente se eu já estava nervosa, tranquila, estressada, preocupada. Então, dependendo do estado emocional daquele momento, eu posso determinar uma interação, independentemente das crenças e valores ou das histórias e experiências de vida. Então, toda a interpretação é uma adaptação pessoal daquilo que é observado, e aí eu trago essa experiência dessa história dos cegos que foram colocados para observar tatilmente um elefante, e cada um chegou a uma conclusão. Então, é uma metáfora bem interessante, porque talvez quem estivesse tateando ali no ventre do elefante possa ter achado que estava tocando uma parede. Então, dependendo da forma como a pessoa toca aquela informação, ela pode ter uma interpretação diferente da outra. O Marshall traz necessidades, sentimentos, observação e pedido, então eu vou me concentrar em necessidades e sentimentos. Então, as necessidades, elas são necessidades humanas universais, como nutrição física, autonomia, celebrar, integridade, interdependência, brincar, comunhão espiritual. Então, por exemplo, uma necessidade de alimento, por exemplo, ela pode gerar estratégias diferentes de comunicar essa necessidade ou de agir para atender essa necessidade. Então, por trás das necessidades humanas universais, que, como o nome já diz, atinge todas as pessoas, nós podemos checar o que a outra pessoa está precisando naquele momento, em vez de, talvez, emitir um julgamento. Então, é muito importante nós exercitarmos, tentar entender quais são as nossas necessidades humanas universais e quais são as necessidades humanas universais da outra pessoa com quem a gente está interagindo. Eu recomendo que você pause o vídeo e observe cada uma dessas necessidades humanas universais e as suas diversas possibilidades. Então, gostaria assim, de também convidar que você pudesse perceber alguma necessidade e pensar numa situação em que você conseguiu atender ou não essa necessidade que você identificou. E aí, então, você pode fazer isso sozinho ou sozinha, ou interagindo com uma outra pessoa, tentando explicar essa situação e checar com a outra pessoa, ou ouvir da outra pessoa uma história, e você checar se aquela necessidade foi atendida ou não, ou palpitando que necessidade é essa aí que você conseguiu identificar. Esse exercício ele é importante ser feito cotidianamente para nós introjetarmos essa comunicação que flui, que gera bem-estar para mim e para outra pessoa. E aí depois se sentir, checar como você se sentiu, caso tenha tido satisfação ou não na necessidade de expressar, né? Então, o dia a dia pode ser muito interessante quando você tenta falar a partir de necessidades. Então, elas são aspectos do nosso bem-estar. E cada um de nós tem um balanço, né? Então, próximo do horário de nos alimentarmos, talvez a necessidade de alimento ela esteja mais protuberante. Depois que nós atendemos aquela necessidade, aí, então ela fica mais latente e aí emerge uma outra necessidade de propósito, ou de descanso, ou de movimento, e aí isso varia de pessoa a pessoa. Então, cada pessoa tem um conjunto de necessidades em que ela prioriza de acordo com a sua história de vida, de acordo com o que ela aprendeu, o que é importante para ela. Então, é isso que torna as relações interessantes, porque cada pessoa está priorizando em determinado momento uma necessidade
e está cuidando dela. Então, isso é um ponto-chave da comunicação não violenta, é que cada pessoa está cuidando de atender uma necessidade humana universal que lhe é importante naquele momento. Essa é uma chave importante dessa metodologia, vamos dizer assim, e dessa filosofia criada pelo Marshall. Então, elas são dinâmicas, como eu coloquei, e tudo que fazemos é para cuidar dessas necessidades. Então, tendo isso em mente, isso facilita bastante a nossa interação com a outra pessoa, fazer esse exercício de tentar entender o que é que será que aquela pessoa está precisando agora para falar dessa forma que ela está falando. Então, elas são universais, conforme eu já coloquei, e elas são pontes para conexão. Então, se você quiser ter um bom diálogo, uma boa troca com outra pessoa, então utilize a linguagem das necessidades para criar essas conexões. Porque, no final das contas, tudo que nós queremos é criar conexões. Aqui tem uma proposta de prática, em casa, com calma, você pode usar um desses elementos da comunicação violenta que você lembrou no início, e fazer esse exercício. Quais as necessidades que estavam por trás daquela fala que você identificou no começo. E aí escrever depois quais as necessidades que você imagina que estavam presentes na pessoa para ela falar daquela forma violenta que você identificou. Então, é bem interessante esse exercício, faça com calma para você extrair o melhor dessa experiência. E aí, falando nos sentimentos, eles são muito importantes, porque você pode refletir se é permitido ou não expressar sentimentos na localidade onde você está, quais são permitidos, quais não são, e como é que você sente a respeito quando você expressa e quando você não expressa ou não consegue expressar. E então você pode fazer uma prática de nomear. Agora eu estou com raiva, porque eu queria comer e não vou conseguir comer. Então aí você já falou de sentimento e necessidade. Então faça esse exercício, pause o vídeo e procure fazer esse exercício para você se familiarizar com essa linguagem não violenta. Existe esse filme que muitas pessoas conhecem divertidamente, que mostra claramente como que os sentimentos são mensageiros que indicam o nível de satisfação de nossas necessidades. E é por isso que os sentimentos são muito importantes. Eles vêm de dentro para fora. Então, não necessariamente o que eu estou sentindo, o outro está percebendo. Por isso, ao expressar sentimentos, nós conseguimos também utilizar esse mecanismo para mostrar que estou sentindo isso porque eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida aqui dentro de mim. Então, não existem sentimentos bons ou ruins, porque todos eles são indicadores de necessidades atendidas ou não, então eles são recursos internos que o ser humano dispõe. E aí, então, voltando naquele esqueminha de relação entre uma pessoa e outra, em que uma emitiu um estímulo e a outra, tendo ou não intenção de conexão, emitiu uma reação que provocou outro estímulo, que provocou outra reação. Então, nós percebemos que haviam fatos observáveis, como aquelas fotos que nós observamos, e até o vídeo que nós assistimos. Então, esses fatos observáveis geraram interpretações que geraram sentimentos e necessidades, e esse conjunto que operou dentro do nosso mundo interno, então, gerou essas interpretações, sentimentos e necessidades, e nós, então, desenvolvemos estratégias para gerar ou não conexão com a outra pessoa. Então, a sugestão do Marshall Rosenberg é que nós possamos utilizar essas estratégias para propor, para verificar, para checar com a outra pessoa a partir desse mundo interno, daquele estímulo que eu recebi. Então, essas estratégias, elas são muito importantes
E um exercício que também eu proponho é você pausar o vídeo e pensar nessa frase: ninguém quer saber de mim, mas pode ser uma outra frase. E exercitar quais necessidades estão por trás da estratégia de quem fala essa frase: ninguém quer saber de mim. Ou algo que você falou semelhante a isso. Então, e quais outras possíveis estratégias para atender essa necessidade, para que a pessoa possa utilizar uma outra frase que atenda melhor? Porque essa frase ela é muito ampla e ela não significa muita coisa para outra pessoa, não cria uma conexão com a outra pessoa que está ouvindo. Como que essas necessidades que estão por trás dessa frase podem ser manifestadas através de uma outra estratégia? Então, estratégias são as ações que nós fazemos para que nós possamos cuidar das nossas necessidades. São essa chave, né? Então, quanto mais clareza sobre as necessidades, mais diversidade de estratégias. Então, a necessidade de alimento, ela pode ter a estratégia de comer uma salada, de comer um alimento fast food que talvez não seja tão rico em proteínas e nutrientes, ou pode também gerar uma necessidade de assaltar alguém para pegar um dinheiro para comprar uma comida. Então, dependendo da clareza das necessidades, nós podemos ter uma diversidade de estratégias que nos favoreçam e não causem problemas para nós no curto, no médio ou no longo prazo. Então, entre o egoísmo e o altruísmo, existe um lugar que é a suficiência, para mim e para os outros. Então, a estratégia pode gerar um cuidado somente das minhas necessidades. Então, num diálogo, eu posso estar cuidando da minha estratégia e falar assim: eu não vou falar agora. Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é eu gerar uma estratégia que cuida somente das necessidades dos outros, então ser uma pessoa altruística que só num sentido exacerbado e que vai só atender, e eu não estou cuidando, de repente eu estou com sono, estou com fome, mas eu deixo isso para um outro momento para atender prioritariamente a necessidade dos outros. Então, a proposta sermos inclusivos, de forma que nós possamos cuidar da minha necessidade do outro. Então, gerar uma frase, uma fala que possa dizer: olha, nesse momento eu estou com fome, eu estou indo comer, eu posso te atender daqui a pouco, ou eu te ouvi, eu entendi o que você está solicitando, será que eu posso daqui a pouco cuidar disso também? Então, são práticas para tornar a vida mais maravilhosa para mim e para outra pessoa. Então, nesse esqueminha, recapitulando, primeiro a autoempatia, como eu me sinto, do que eu preciso, pensando alto ou pensando reservadamente enquanto eu estou ouvindo, e aí expressar: eu me sinto dessa forma, eu preciso disso. E o convite para que a outra pessoa possa ouvir o que eu estou falando, então encontrar meios de falar de uma forma que a pessoa me ouça, e ela ter a oportunidade de dizer como ela foi impactada, como ela se sente, e então haver essa troca até chegar numa compreensão satisfatória para ambas as pessoas. Então, a comunicação não violenta, ela agora eu vou trazer um vídeo que pode talvez ser interessante para esclarecer um pouco mais como é a comunicação não violenta de uma forma prática através dessa experiência da Giovana. Então tá, como a gente consegue agora pôr em prática a comunicação não violenta, né? Então, o Marshall, que é o desenvolvedor da comunicação não violenta, criou 4 passos para a gente conseguir colocar em prática, para a gente conseguir aplicar no nosso cotidiano essas coisas que são um pouco etéreas para a gente, né?
Então, o primeiro passo é observar sem julgar. O segundo passo é identificar sentimentos. O terceiro passo é assumir responsabilidades pelos seus sentimentos. E o quarto passo é fazer pedidos. Por exemplo, vamos pegar uma situação para a gente conseguir aplicar esses 4 passos. Eu, por exemplo, fiz aniversário recentemente e convidei minha melhor amiga para participar da festa. E no meio da festa ela foi embora sem me falar nada. Eu fiquei super triste, né? Eu tava contando com a presença dela e de repente ela some. E aí, como que eu consigo observar essa situação sem julgar? O julgamento é, por exemplo, na hora que ela foi embora, eu falei, putz, que egoísta, né? Ela poderia simplesmente falar comigo. Por que ela não veio falar comigo? Deu tchau, pra se importar comigo, né? Eu poderia definir ela dentro dessa ação, né? Então, cristalizar ela nisso e falar que ela é egoísta e ponto. E não olhar para a situação de forma clara. Bom, ela foi embora por algum motivo do qual eu não sei. Então, observar sem julgar é mais ou menos isso. Considerar que a ação foi feita de forma neutra, sem colocar carga emocional, algum juízo de valor sobre isso. Num segundo momento, é importante a gente conseguir identificar nossos sentimentos. Então, para mim já estava claro que eu senti era tristeza. Eu estava triste com um pouco de raiva. Mas por que eu estava triste com um pouco de raiva, né? Todo sentimento tem envolvido uma necessidade que não foi suprida. Nesse caso, eu estava com a necessidade dela, de me sentir querida por ela, de sentir que ela se importa comigo e que ela estava presente no dia mais importante do meu ano, que era meu aniversário. Daí leva a gente para o terceiro passo, que é assumir a responsabilidade desse sentimento por mim mesma, e não porque foi ela que causou isso. Ela foi estímulo para eu me sentir dessa forma, mas não foi ela que me causou isso, necessariamente. Então, tentar olhar para isso de forma afastando ela como uma causadora desse sentimento, mas sim como estímulo desse sentimento. Então, eu me senti assim porque eu quero me sentir amada. E daí surge o quarto passo, que é fazer pedidos. Então, eu poderia simplesmente surtar com ela e falar: nossa, você foi egoísta e uma ridícula e simplesmente foi embora sem falar comigo. Não, mas eu consegui identificar meu sentimento, expressei a minha necessidade que estava latente e um sentimento, então conversei com ela sobre isso. E a última coisa que eu faço é fazer um pedido. Fazer pedido é mais ou menos falar para essa minha amiga, a Luísa: Lu, por favor, da próxima vez que tiver um dia super importante para mim e eu te chamei para participar desse evento, quero que você esteja comigo, não vai embora sem me falar nada. Fala comigo, se você estava mal, se você estava doente, se você precisava ir para casa, fala para mim. Então, esse é um pedido claro de se fazer. E um pedido claro de se fazer é associado a todas essas outras coisas que a gente passou, identificando os sentimentos, expressando as necessidades. Um pedido fora de contexto, um pedido sem a necessidade expressa e sem o sentimento envolvido é uma exigência. Uma exigência, ninguém te escuta. Então, fazer um pedido tem que estar com essa carga toda envolvida, né? É um processo quase de se abrir para outra pessoa, para se vulnerabilizar e fazer com que vocês consigam construir e chegar numa ação conjunta. Esses 4 passos são só um apoio para a gente conseguir construir uma relação um pouco mais saudável, uma relação mais honesta e de confiança com as pessoas que a gente convive. Mas não necessariamente seguir esses 4 passos significa que você vai conseguir estabelecer uma comunicação não violenta, né? Nossa relação com as pessoas está para além de uma regra, né? De um método simples e direto. Então, uma boa forma da gente começar a praticar a comunicação não violenta um pouco mais orgânica, de forma um pouco mais saudável, relaxada, é ouvindo e se colocando no lugar do outro. Então, sempre tenha em mente a empatia e a escuta ativa é uma boa forma de começar. Independente se você vai colocar os 4 passos em ação ou não, escuta e empatia é sempre um bom começo. Então, eu espero que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro e eu vou deixar algumas referências de outras experiências, como essa série do Instituto CNV, que traz 5 vídeos mostrando como ela é aplicada na prática. Eu vou interromper aqui um pouco a partilha para que nós possamos apreciar um pouco esse vídeo e espero que
vocês possam, com isso, ter um pouco mais de clareza sobre tudo que foi falado agora. Deixa eu ajeitar aqui para que nós possamos... Então, eu vou compartilhar aqui este vídeo que mostra essa experiência nessa escola, que é uma forma prática de perceber como que a comunicação não violenta se dá numa outra perspectiva. Mais um exemplo de como pode ser interessante a aplicação deste método de exercitar a escuta e a fala. IVK, det er et universelt værktøj til at skabe en dialog og forståelse i en konflikt. Og det er det med at spørge ind til, hvad der faktisk er sket, og hvordan du har det med det, altså hvordan du føler, og hvilke nogle behov, der er uopfyldte i den sammenhæng. Og så til sidst at spørge, hvad du godt kunne tænke dig, der skulle ske nu. Så det er altså de 4 spørgsmål, der sammen med lærerens ro og nærvær er med til at skabe en god dialog. Ja, jeg stiller mig lige herover, så jeg bedre kan høre, hvad du siger. Hvad er der sket, Silje? Det er fordi, jeg legede bare lidt, ikke? Og så var der så nogle drenge, som der kom hen og holdt mig. Ja, hvor holdt de dig henne De, på din krop? de holdt mig sådan her herom, og jeg kunne ikke komme væk. Nej. Hvad gjorde du så? Altså, så løb jeg, da jeg kunne komme fri, og så fangede de mig igen. Ja. Og det kan jeg ikke så godt lide. Nej. Er det noget, du har talt med de drenge om? Nej. Er det nogen herinde fra vores klasse? Ja. Er det noget, vi skal snakke med dem om nu? Vil det være okay? Ja. Er der nogen, der kan genkende til noget, det Silje fortæller? Silje, hvad siger du til, at vi lige lytter en gang til Victor og hører, hvad han har at sige? Ja. Victor, hvad siger du? Det er fordi, jeg prøver at hjælpe Silje. Ja. Hvordan? Jeg prøvede at få drengene væk, men jeg kunne ikke få fat i dem og sige stop. Okay. Hvad siger du til det, Silje? Det vidste jeg bare ikke. Nej. Så det kunne hun godt sige. Ja. Hvad kunne han have sagt, så du havde vidst det? Altså, han kunne godt lige have gået hen til mig og sige det der. Ja. Ludvig, hvordan har du det? Jeg kunne ikke helt finde ud af, om hun var med på, at vi gjorde det ved hende, eller om hun ikke var med på det. Fordi hun havde ikke sagt noget til mig. Nej. Var du i tvivl? Ja. Ja. Når nu hun så kommer ind og fortæller det her, hvad tænker du så? Jeg tænker, at hun ikke var med på det. Ja. Malte, jeg fornemmer, du også har fingrene op. Er det noget om det her, du også vil sige noget til? Ja. Ja. Så lytter vi lige til dig, Malte, også. Først kæmpede jeg mod hende, men så hjælper jeg hende. Ja. Hvad tænker du om det, Silje fortæller med at blive holdt fast, og at det kunne hun ikke lide, og hun forsøgte at løbe væk? Så tænkte jeg, det kunne hun ikke lide. Og så prøvede mig og William at prøve at få drengene væk, men så tager vi dem væk, og så løb de efter Silje igen. Okay. Ja. Ludvig, hvad kunne du have ønsket dig, så du ikke havde haft den tvivl? Hvad kunne du godt have tænkt dig fra Silje, så du havde været helt klar på, om hun er med i legen, hun ikke var med? Og spørge hende, men hun løb hele tiden væk. Altså børn, der løber væk fra en leg. Hvad tænker vi om det? Ligesom dengang jeg legede med Victor, og så vi legede den fangeleg, Ja. så tror jeg, at det var samme som Ludvig synes. Ja.
Hvordan fik du vist, hvad du gerne ville, Bjørk? Om det var en leg, du havde lyst til at være med i, eller om det var en leg, hvor du ikke havde lyst til at være med. Hvad gjorde du for at vise det? Jeg sagde ja til legen. Ja. Og hvordan gik det så? Det gik sjovt. Ja, fordi du sagde ja, at du ville gerne være med. Okay. Så Silje, kunne vi lige vende tilbage til dig? For at det her skulle have været anderledes for dig. Var der så, altså, hvad tænker du om det, du hører her? Hvad kunne du have sagt eller gjort? Så vil jeg bare have sagt, drenge, I skal ikke holde mig. Jeg gider ikke at være med. Okay. Det er ikke sjovt for mig. Okay. Er det okay, Silje? Ja? Har du mere, Ludvig? Ja, jeg ville egentlig bare gerne spørge, om vi kunne få lov til at tale lidt alene om det. Hvem vil du gerne tale med? Kunne du tænke dig at tale med Silje alene? Silje og Mohammed. Nu bliver Mohammed også nævnt. Hvad siger du, Mohammed, til det? Ja. Silje, hvad siger du? Det er okay. Så kan I også bedre lige lytte til hinanden. Så vil vi gerne høre bagefter, hvordan det gik. Så kan vi læse lidt højt for hinanden hen imens. Jeg er ret sikker, at det var så Alexander. Jeg kiggede på dig. Nå. Men du var også med lige. Ja, det ved jeg. Men det var du også. Ja, det ved jeg også. Det var altså ikke bare sjovt. Nej. Jeg sagde jo stop til jer. Men Mohammed sagde ikke, at vi skulle stoppe til mig. Nej, men tror I, det var sjovt, da jeg hele tiden bevægede mig. Og jeg prøvede at komme fri. Men vi kan jo ikke vide, om du var med i lejen eller ej. Nej, men det var jeg så ikke. Og hvis jeg ikke var med, så havde jeg jo sagt stop. Og hvis jeg var med, så havde jeg jo bare været med og ikke har sagt noget. Okay. Så ved vi det til en anden gang. Ludvig, du bad jo om, at I lige kunne snakke sammen alene. Vil du fortælle os andre, hvad I så har fundet ud af? Det er, at det er, når man løber væk fra nogen i en leg, så vil man ikke være med. Hvem har du lyttet til for at finde ud af, at det er sådan, det hænger sammen? Silje. Er det sådan, det er, Silje? Og Ja. hvis man byder, så vil man gerne være med. Ja. Mohammed, hvad fik du ud af at være med derude? Ja, jeg synes nok, Silje, hun sagde, at det var ikke særlig sjovt. Okay. Tak. Então, este vídeo está disponível na internet, no site do Instituto, no canal do YouTube do Instituto CNV Brasil. E são alguns exemplos, tem uma abundância de materiais. Eu queria também deixar claro que esse é um universo muito grande, existem várias referências. Este aqui é um livro interessante, Mapeando Diálogos, do Instituto Nous, da editora do Instituto Nous, mas o livro do Marshall Rosenberg também é uma excelente referência, Comunicação Não Violenta, que está disponível pela editora Palas Atena, pela editora Ágora. Tem várias possibilidades de encontrar este livro. Então, eu gostaria de agradecer o espaço e espero ter contribuído aí no seu desenvolvimento, e até uma próxima vez.